buscar. E aí Portugal não precisa se preocupar com o transporte. Portugal só produz aqui o açúcar. De repente chega um navio holandês, aí você põe o açúcar dentro do navio holandês, e a Holanda vai lá e leva até Portugal. Não Holanda, hein? Até Portugal. Chegando em Portugal, descarregava lá, e aí o português ia lá e pagava o cara. Pronto, pagou, beleza, tá pago. Transportei pro cara. É um correio, você entendeu? Eles estão fazendo um serviço de correio, é o frete. E aí o que acontece? Nessa hora, estabelece uma relação entre os dois, onde assim, é um negócio pacífico, o acordo foi feito, a colônia é ainda de Portugal, o Brasil ainda depende de Portugal, mas quem está fazendo o serviço de transporte é a Holanda. A Holanda, ela começou a transportar o açúcar, certo? Transporta o açúcar. E aí o que acontece? Por causa disso, a Holanda ela começa cada vez mais a criar uma relação com o açúcar. Ou seja, como eu falei para vocês, é 10% do lucro, certo? Então assim, ó, eu estou cobrando 10% do seu lucro. Você entende comigo que esse 10% do lucro ele vai aumentando conforme o lucro aumenta? Se você teve um lucro de 100, você vai conseguir 10. Se tem um de 1000, você vai conseguir 100, porque é 10% do lucro. Então a Holanda falou assim, eu preciso fazer, né, o açúcar funcionar. Eu tenho que incentivar os portugueses a fazer isso daí. O que acontece? A Holanda ela começou a falar assim, ó, se precisar de ajuda, eu ajudo. Se precisa de outra coisa, eu ajudo. Então, por exemplo, para produzir o açúcar aqui vai precisar do quê? De escravo, não é? Precisa de escravo. Então, ó, tem problema. Eu venho buscar o açúcar, mas se você quiser eu vou buscar escravo também e trago para você. Pode ser? Pode. Então a Holanda ela começou a botar dinheiro nisso, porque ela pegava esse dinheiro que ela ganhava com o lucro e falou, eu vou investir ainda mais. A Holanda ela começou a fazer não só o transporte do açúcar, como o transporte de escravos. E além disso, a Holanda também começou a comprar o açúcar. Ó, eu quero comprar, né? Porque eu transporto, mas e se eu quiser também? Não, você paga. Aí você paga inclusive mais barato, porque tem uma cor. Ah, beleza. A Holanda ela tá pondo também dinheiro dela nisso daí. Tem dinheiro holandês entrando. Além deles trazerem escravo, não está só transportando, ela financia isso daí também. Porque percebeu que o negócio valia a pena. E aí a Holanda ela vai cada vez mais criando uma vida, como eu disse, uma relação com o açúcar, toda hora leva, traz. E aí eles perceberam, nosso maior lucro está em torno disso. Então vale muito a pena esse acordo com Portugal. O acordo foi fechado, faz esse negócio e a coisa começa a andar. A Holanda também, além disso, ela começou a perceber o seguinte, ó, esse açúcar que é levado, trazido, que eu, né, pego e levo, é um açúcar que tem um consumo lá na Europa, ok, o pessoal gosta. Só que como os holandeses cada vez mais foram entrando em contato com isso, eles perceberam que o açúcar que é vendido e tal, é um açúcar que ele ainda está tipo, num estágio meio primitivo de ser feito. Por quê? Pessoal, nessa época, o açúcar que é vendido aqui, o açúcar mascavo, tem para vender no mercado, você acha por aí. Como é que se faz açúcar, tá? Você pega a cana, moe ela. Quando você moe ela, sai aquele caldo de cana, certo? Você toma aí na feira, comendo pastel. Aquele caldo de cana você põe na panela, você ferve aquele negócio, vai ficando melado aquilo, porque vai evaporando a água, vai ficando só o açúcar mesmo. Aí vira um melaço, né? Vira aquele caramelo. Aquele caramelo te deixa o negócio esfriar, vira tipo uma rapadura, aí você passa aquele negócio no ralador, vira o açúcar mascavo, tá? O açúcar mascavo ele é um açúcar escuro. E ele, sendo diluído, ele demora para diluir. Se você comprar açúcar mascavo algum dia... Nossa, sério, 2018 bem... Nem avisaram esse ano, né? Meu. Eu lembro de fazer... Eles avisaram alguma coisa? Não, não. É incêndio de verdade? É pra gente correr? Meu, a gente tem gato. Vamos lá, parou, acabou o incêndio. Ó, seguinte, e aí o que acontece? Esse açúcar, pessoal, mascavo, ele é um açúcar que, assim, funciona, é doce. Você comer aquele negócio é doce, é gostoso, mas, né? Pessoal, se você, tipo, põe açúcar mascavo na limonada, assim, tem um cor de merda, sabe? Então, é um negócio que, assim, funciona, mas, pra época, tipo, é o que tem, os europeus adoram e tal. Só que a Holanda percebeu que isso aí era um estágio primitivo. O que ela começou a fazer? Não, peraí, dá pra dar um passo à frente disso daí. Então, você pega o açúcar mascavo, olha todo esse processo que eu contei pra vocês do açúcar. Se você começar a tentar refinar ele cada vez mais, quanto mais você vai refinando ele vai ficando cada vez mais branquinho, você vai pondo umas químicas lá no meio, o negócio vai ficando mais branquinho, e chega uma hora que ele fica bem fininho mesmo, as pedrinhas que você nem consegue distinguir a pedrinha. Isso daí, para diluir, é muito mais fácil, que é o açúcar que você compra normal aí. O açúcar branco, refinado, ele é muito melhor para diluição do que o açúcar mascavo. O que os holandeses começaram a fazer? Eles perceberam assim, ó, esse açúcar aqui ele é mais precioso, certo? Então ele é melhor do que o açúcar português.
Os holandeses eles começaram a comprar o açúcar português, que era o mascavo, e eles começaram a refinar. Então eles levavam o mesmo processo, só que eles refinavam, pegavam aquilo ali, refinavam, chegava no final, ficava branquinho, bonitinho, colocava no saquinho união, levava lá para Europa e falava, ó, eu tenho um açúcar diferente. Tipo, o açúcar da Holanda é um açúcar que é melhor do que o português. E aí a Holanda, ela tem, nessa hora, o açúcar que é dela, porque ela comprou e ela refinou, então ela agregou valor. Então, por exemplo, o holandês chegava lá na Europa, e aí, na hora de entrar em contato com alguém para comprar o negócio, chegava e falava, ó, então, né, trouxe carregamento de açúcar e tal, e aí vai vender para alguém. O cara chega e fala, ó, então, né, o açúcar que tem esse daqui, né, o açúcar português, esse açúcar aqui mascavo, marrom e tal, que você conhece. Então, esse é o açúcar português, assim, né? Mas se você quiser, a gente tem uns produtos diferenciados aí. O cara falando, como assim? Ah, então, experimenta o pozinho branco aqui, você vai ver. Dava pro cara. O cara pegava aquele negócio e falou, meu, né? Alucinava. Você falou, caralho, é muito melhor e tal. Ah, você quer? Nossa, quero. Então, é tipo 5 vezes mais. Porra, tudo isso tá. Mas você tem que entender que de repente aí tem uns problemas aí no carregamento também. O cara não, pago. Pessoal, o cara tá com dinheiro. Tem a opção, ele vê que é melhor, top. E aí ele começou a comprar o açúcar holandês. O que acontece? A Holanda ela começou a refinar o açúcar aqui, tal. Refina também. Nessa hora você chega e fala assim, ah, professor, peraí, a Holanda tá passando a perna no Brasil com isso daí. Não, não tá passando a perna em ninguém. Pessoal, quem é que faz o açúcar? É aqui, o Brasil, Portugal, aqui no Brasil. Ora, para a Holanda ter esse açúcar, eles vão comprar o nosso açúcar. Então, Portugal está ganhando, entendeu? O holandês, para ter o açúcar, ele vai lá e dá dinheiro para Portugal. Portugal, tipo, você quer refinar, fazer o cara, faz. Eu tô ganhando, você precisa de mim, então tá aqui, eu tô ganhando do mesmo jeito. Você entende que é bom para todo mundo? Pessoal, é nessa época aqui, ó, você tem que entender que o açúcar ele tá num momento muito positivo. Portugal e Holanda estão ganhando, ninguém está passando a perna em ninguém, o acordo está feito e é a hora que o negócio funciona. Então a Holanda ela começou a ser a parte fundamental do açúcar brasileiro, é por isso que eu falo. Você tem que entender isso daí porque é a parte mais importante. Não fosse a Holanda, o açúcar brasileiro não teria sido o que foi. Além de tudo, você põe na conta aqui, que né, financia, eles ainda transportam escravo também, tal, fazem o tráfico de escravos. Ou seja, pessoal, a Holanda ela faz tudo. É a Holanda que transporta, é a Holanda que traz escravo, que vai fazer, é a Holanda que compra o próprio açúcar brasileiro. Eles refinam isso daí, vendem na Europa. Então assim, é a hora que o negócio começou a andar para valer. Então é a hora que o Brasil ele começa assim, ter engenho atrás de engenho de açúcar acontecendo e o negócio vai andando, tá? Sempre lembra da Holanda nessa história, posiciona ela aí no meio. Vai ter Holanda mais para frente, nas próximas aulas você vai ver muito Holanda ainda, vai aparecer. Então você está entendendo que eles são fundamentais. Voltando para o Brasil agora, como é que o negócio foi feito aqui, certo? Eu já mostrei que a Holanda faz o negócio acontecer. Vamos para a produção aqui de açúcar. Onde é que ele foi feito? Como eu falei, pessoal, primeiro, lembra assim, o açúcar brasileiro ele vai ser feito no nosso litoral, tá? Lembra disso, toma cuidado com isso, tá? Ó, litoral, ou seja, lembra que tem o Tratado de Tordesilhas aqui e tal. Eu vou mostrar para vocês qual é a faixa de terra onde estão produzindo açúcar. É mais ou menos isso daqui, assim, ó, açúcar foi produzido mais ou menos em todo esse pedaço aqui, e aí veio aqui para São Paulo também tinha um pouco por causa do Martim Afonso e tal. Esse é o pedaço, é o litoral. Nossa, mas é pouco, se você for... É pouco não, é pra caralho, tá? Tem muita terra aí, isso aqui é gigantesco. E aí, ó, esse é o pedaço que está sendo produzido. Principalmente, a nossa principal produção é no litoral nordestino. Eu mostrei para vocês que tinha aqui em São Paulo também, mas solo massapê é no Nordeste. Aqui em São Paulo é terra roxa, tá? É diferente o solo. O açúcar ele se adapta, vai, funciona, beleza. Mas lá no Nordeste melhor. Então a nossa principal produção, onde os holandeses principalmente vinham comercializar, etc., Nordeste. Lembra sempre disso e litoral. Por favor, litoral. Interior, não. Não vai para o interior. Ah, professor, mas no litoral não tem a Serra do Mar e tal. Não, você já foi para o Nordeste? Você é um paulista que só anda por aqui, você acha que a Serra do Mar está lá e isso atrapalha. Tudo bem, essa é a realidade daqui. Se você for para o Nordeste, pessoal, é plano. Nordeste é plano, tá? Não sei se alguém aqui já foi. Você chegar na praia, tem a praia. Acabou a praia, é plano. Não tem Serra do Mar, essas coisas. Não tem lá. Lá é plano. Resultado, é mais fácil você plantar também. Então, lembra sempre que é o litoral nordestino. Outra, o açúcar ele é feito no engenho, como eu falei para vocês. Essa é uma palavra que você tem que se acostumar, né? Engenho de açúcar e tal. De onde vem esse nome, professor? Era a engenhoca que os caras inventaram para produzir o açúcar, tá? É assim.
Como eu falei para vocês, tem que pegar e moer a cana para extrair o caldo de cana. O que eles faziam era colocar duas rodas, né? Assim, uma deitada, a outra em pé, tá? E essas rodas elas tinham dentes, enquanto que a outra ela tem os buraquinhos onde os dentes se encaixam, certo? E aí o que acontece? É uma roda isso daqui. Você prende um boi aqui, você pega uma tração animal, o boizinho ele vai andando, ele vai puxando essa roda de baixo. A roda de baixo, ela consequentemente faz a de cima girar também, porque uma coisa vai encaixando na outra. Aí você pega a cana e enfia aqui no meio, cada vez que ela passa nesses dentes, o dente esmaga, sai o caldo de cana ali. É assim que se faz o negócio funcionar. Os caras olhavam para isso e falavam, é o engenho do açúcar, porque é onde você tem a engenhoca ali, da onde você extrai o negócio. Então ficou assim, o engenho. O engenho, que é essa engenhoca, ela está dentro de uma terra onde você produz açúcar e tal. Então a cana. Então eles chamam isso tudo, a terra, de engenho. O dono da terra onde está o engenho, senhor de engenho, certo? Senhor da terra. Isso vem de senhor feudal, tá? Puxa da Europa. A Europa tinha saído da Idade Média há pouquíssimo tempo. Resultado, senhor da terra lá é o senhor feudal, aqui é o senhor do engenho. É daí que veio o termo, tá? Sendo assim, a produção lembra sempre litoral do engenho, certo? Feita para o mercado externo. E agora vem a parte fundamental aqui, que é legal você entender como é que foi se formando a sociedade brasileira. Nessa época, pessoal, começou a funcionar o negócio, você está entendendo que tem terra, então, com a produção do açúcar e com as terras, você começa a criar uma vida aqui no Brasil. Você está vendo isso acontecer agora. Até a aula passada era tudo ainda meio que aos trancos e barrancos. Agora tem essa vida aqui. Então, com a vida aqui, você cria uma sociedade brasileira. E o que é para você perceber aqui que é importante é que a sociedade brasileira que você vive hoje, ela vem daqui. É nessa hora que a coisa se forma. Então você vai perceber assim, né, as continuidades que existem até hoje do que aconteceu aqui. Quer ver? A nossa sociedade nessa época era uma sociedade extremamente estratificada. O que é sociedade estratificada? Sociedade que tem estratos sociais. A herança disso, como eu acabei de explicar para vocês, é europeia. Então, na verdade, a gente está meio que imitando o que lá na Europa era feito, que era uma sociedade estamental da época lá do feudalismo. No feudalismo, pessoal, a gente ensina para vocês que era assim, né? Ó, clero, nobreza, servos. Você lembra disso? Sem erro, tá? O que acontece? Faz o paralelo aqui com o Brasil, tá? É assim, ó. Jesuíta, senhor de engenho, escravo. Você percebe isso? É igual, tipo, aquele que tá para rezar, aquele que tá para ter terra, aquele que tá para se fuder. É sempre assim. Então, a ideia é que o cara ele faz um espelho da Europa. Só que, peraí, você não tá na Idade Média. Isso daqui é feudalismo. Você não tá mais no feudalismo. Acabou isso já. Tá, então o que acontece? Não é estamental. Essa sociedade, ela é estamental. Se fosse, eu tinha escrito aqui estamental. Estou falando que ela é estratificada. Qual é a diferença? Nessa hora, você tem esses estratos sociais que eles estão muito bem posicionados. Se você viesse para o Brasil, você via exatamente quem era o jesuíta, você ia ver exatamente quem era o senhor de engenho, e você ia distinguir exatamente quem era o escravo. Você percebe claramente esses personagens aqui na história. Agora, não tem essa coisa de eu estar preso nisso. Antes, o nobre ele é nobre para sempre. O clero é clero para sempre. O servo é servo para sempre. Aqui não tem isso. Um escravo, de repente, podia conquistar a liberdade dele. Um senhor de engenho, de repente, podia perder a terra dele, sei lá, por alguma razão. Ou tem uma burguesia comerciante aí no meio, pessoal, fundamental. Quem você acha que faz o transporte? A burguesia. Quem fica levando, trazendo, quem comercializa, quem compra, vende. Isso daí é a burguesia. Então tem uma burguesia aqui no meio. Tal. É diferente, mas você percebe os estratos sociais. Ou seja, é uma sociedade que saiu da estamental e está criando mobilidade, mas ainda é uma coisa pequena. Por isso que a gente fala estratificado, tá? O que mais você tem que perceber? Além de estratificada, a nossa sociedade é extremamente patriarcal. Pessoal, sociedade patriarcal, a ideia de que é baseada na figura do pai, e nessa ideia também é uma figura masculina, tá? O que significa isso? Você vai perceber que aqui no Brasil foi criada uma hierarquia sempre em torno da figura do homem, tá? Então assim, é machista de uma herança renascentista greco-romana. Então aqui no Brasil o pessoal vai acabar se espelhando lá na Europa nessa coisa do homem como centro, certo? E ela é patriarcal porque você percebe que o homem está no centro. Então é o